Então, irmãos queridos, vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia. Carta de Paulo aos Colossenses. Estamos naquela série de meditação na carta de Paulo aos Colossenses. Já faz meses. E nós ainda estamos no capítulo 2. Então, capítulo 2, vamos ler hoje, mudar os versos 13 a 15. Colossenses 2, versos 13 a 15. Quero que você acompanhe a leitura, memorize isso que vamos ler. Diz assim: e a vós outros, e a vocês que estáveis mortos pelas vossas transgressões. Grave bem isso. Como é que nós estávamos mortos pelas nossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, ou seja, a nossa carne nunca será convertida, nunca se submeterá à circuncisão da lei. A nossa carne sempre será contrária a Deus. Você está preso num corpo que é contrário à palavra de Deus. Ele é inimigo da palavra de Deus. Ele quer fazer tudo aquilo que a palavra de Deus diz para não fazer. Vou ler de novo. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, o que ele fez? Olha lá, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. E tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, aonde? Encravando-o na cruz. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, vamos à perguntinha, né? Pastor, já estou enjoado da perguntinha. Não faz mal. Você nunca mais vai esquecer isso. Porque Paulo escreveu essa carta aos Colossenses, 4 falsas doutrinas entrou na igreja dos Colossenses. O que é preciso fazer para a falsa doutrina não entrar na igreja onde a pessoa congrega? Primeiro, precisa ter um líder que conhece o evangelho da graça de Deus. Entende? Qual é a função de um líder? Não é dominar as pessoas, explorar, ficar de olho no dinheiro delas, escravizá-las. Não. A função de um líder, primeiro, para ele ser um líder, um pastor, ele tem que aprender o evangelho. E não se aprende o evangelho em 2 dias. São anos de meditação, vocês entendem? E qual a função dele? É cuidar das ovelhas que estão no rebanho dele. Como ele vai cuidar? Indo na casa de cada uma todo dia? Não. Ele vai ensinar o evangelho, ele vai proteger as ovelhas com conhecimento. Então a função de um líder é ensinar a verdade para as pessoas constantemente. Trabalhar na mente delas com a verdade, construir na mente delas o verdadeiro conhecimento do evangelho, construir na mente delas o conhecimento de tudo aquilo que Cristo fez na cruz. Então o que vai acontecer? Quando o povo é bem instruído, o povo conhece, e o líder tem um compromisso com essa verdade, a falsa doutrina não vai entrar. Por quê? Porque se a falsa doutrina vier bater na porta, ela vai cair, porque eles têm conhecimento. Tem ou não tem? Não é? Eles têm conhecimento. Por isso que uma igreja tem que ser treinada, por isso que eu repito sempre as mesmas coisas, porque isso vai formando a tua forma de pensar de um jeito bom, sem te escravizar. Então, eu não fico preocupado com você, e digo, você pode ir em qualquer igreja, se quiser ir nessas igrejas da mídia, vai fazer uma visita um dia, vai, aí você quando estiver lá ouvindo e vendo o que eles fazem, você vai ver o quanto você conhece a verdade e você está protegido contra as falsas doutrinas. Pode assistir todos esses programas de televisão, eu não tenho medo que você assista esses programas de televisão. Como você conhece a verdade, o que vai acontecer? Quando você ligar naquilo, a verdade que está em você vai impedir que a falsa doutrina entre na tua vida. Você não vai nem ter prazer de assistir essas coisas.
Agora, quando o povo é desprotegido, quando o pastor só fica pregando evangelho da circuncisão, lei, Velho Testamento. O Velho Testamento é uma bagunça, está cheio de jejum, sacrifício, voto, a luta contra os inimigos, guerra, muita morte, muita confusão. A cabeça das pessoas é isso. Elas estão desprotegidas, então elas vão acreditar no falso culto, vão acreditar no falso ensino. E foi isso que aconteceu. Paulo ensinou tudo certinho, se ausentou. Mas quando Paulo se ausentou, quem ficou lá não protegeu a igreja. E 4 falsas doutrinas entrou na igreja dos Colossenses. Qual era? O asceticismo. Eu quero ler aqui para você. Hoje vou me estender um pouquinho mais nisso. Não leve a mão. Então, onde está o asceticismo aqui? Olha, Colossenses 2, nós vamos pegar tudo isso que estamos falando nessas próximas ministrações. Verso 20 do capítulo 2. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesses no mundo, vos sujeitais às ordenanças? Olha, aqui está o asceticismo. Ó. Não manuseis isso, não proves aquilo, não toque naquilo. Né? Segundo preceitos e doutrinas de homens. Isso provém de tradição de doutrinas de homens. Não pode fazer isso, não pode tocar aquilo, não pode comer aquilo, não pode pôr essa roupa, não pode ir ali, não pode, pois todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas têm aparência de sabedoria, mas é um culto prestado a si mesmo, né? Como culto de si mesmo, falsa humildade. E o rigor, olha aqui o asceticismo, rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade, essas coisas não matam o poder da carne. Então o que é o asceticismo? Aquele monte de proibições, você não pode comer isso, não pode tocar aquilo, você não pode pôr essa roupa, você não pode usar barba, a irmã não pode pôr uma calça comprida, você não pode tocar, é um monte de não pode. E é o rigor ascético, eles querem dominar de um jeito a vida da pessoa, ter tanta disciplina, tanto controle, que traz sofrimento para a pessoa. Toda doutrina que traz sofrimento, a pessoa tem que submeter-se a ela. E traz sofrimento é o asceticismo. Um controle sobre a aparência da pessoa, sobre o que ela faz, sobre o que não vai fazer. E isso traz sofrimento, não é? E nesse asceticismo é apresentado o que eu falo direto, o Deus da barganha. O que é o Deus da barganha? É um Deus que só se move se eu fizer coisas para Ele. É um Deus que para fazer alguma coisa para mim, Ele é muito mesquinho. Primeiro eu tenho que dar coisas para Ele. Dar dinheiro, dar dízimo, dar todos os envelopes, fazer aquele monte de coisa para agradar a Ele. Para Deus me fazer prosperar ou melhorar na minha vida financeira, primeiro eu tenho que dar tudo que eu tenho para Ele. Vocês estão entendendo? Para depois Ele vai avaliar o que eu dei e vai ver se vai me dar o que eu dei e devolver um pouquinho a mais. É o Deus da barganha. É um Deus que, se eu der muito, Ele está contente comigo. Se eu der pouco, Ele está meio contente comigo. Se eu não tiver nada para dar, eu estou debaixo de maldição. Porque Ele não vai fazer nada por mim. Ele gosta de abençoar os que dão muito. Quem não tem o que dá está debaixo de maldição, porque Ele é o Deus da barganha. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A maior parte das pregações do Evangelho por aí é o Deus da barganha. Dai e ser-vos-á dado. Dá o seu melhor, né? Vocês estão entendendo? Dá tudo. Agora vai começar uma tal de fogueira santa numa religião aí. O que é a fogueira santa? Eu tenho que sacrificar tudo que eu tenho. Dar meu carro, minha casa, dar isso. Limpam as pessoas em troca de uma falsa prosperidade. Aí põe um testemunhinho falso lá. Olha, eu dei tudo que eu tinha, fiquei rico. Comprei uma cobertura em um mês que ele fez aquilo. Vocês estão entendendo o asceticismo? Que controla a vida das pessoas, controla a mente das pessoas. Não pode, enche a pessoa de proibição, né? Se a pessoa tem um parente, vai que é espírita, você já sabe disso, já te expliquei. E teve um aniversário lá de uma prima, de uma tia, eles te convidarem. O asceticismo vai falar, não, eles são do diabo, porque são espírita. Você é luz, eles são trevas, como é que você vai ter comunhão? Mas são seus parentes. E daí que eles são espírito, ou macumbeiro, ou feiticeiro? Eu não vou lá participar do culto que eles prestam aos deuses deles.
Eu vou lá porque eu tenho um laço familiar com a minha tia, com meu primo, seja lá quem for, e vou lá abraçá-lo, amá-lo, dar um beijo e participar de um aniversário. Mas quem está no asceticismo, não, você não pode se relacionar com mais ninguém. Entendeu? Isso aí estava na igreja dos Colossenses, o rigor ascético. Qual outra coisa? O gnosticismo, que nós temos falado muito. Olha lá no capítulo de número 2, no verso 8. Não, é o gnosticismo, desculpe, no capítulo 2 é o verso 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, a culto dos anjos. Em que se baseia essa falsa humildade e culto dos anjos? Baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então o que Paulo está dizendo? Ninguém seja um árbitro na tua vida, né? Eu uso a versão atualizada. O que é o árbitro na vida da pessoa? É um líder, é uma pessoa que controla a vida dela. Então o verdadeiro líder, o verdadeiro pastor não controla, não tem domínio sobre a vida de vocês, de ninguém. Ele deixa todo mundo em liberdade. A função dele é ensinar e mostrar o caminho. Quem tem que andar no caminho são as pessoas. Agora, quando a liderança começa a querer controlar a tua vida, impor coisas sobre você, deixar você debaixo de um domínio da vontade dele, do que ele quer, do que ele ensina, só ele sabe, e começa a controlar a tua vida, você para de pensar e começa a ficar subjugado por aquilo que ele quer fazer com você. Entende isso? Então o que é um árbitro? Já expliquei. Numa partida de futebol, o árbitro é a autoridade máxima. Ele expulsa um jogador, adverte, começa a partida, termina a partida, pode expulsar o técnico, dar um pênalti. Ele tem autoridade para isso. Um árbitro na nossa vida é isso. Alguém fica mandando na gente. Se eu não estiver debaixo da liderança dele, eu estou sem cobertura. Eles vão dizer assim, o apóstolo é a cobertura da igreja. Ou então o seu líder é a tua cobertura, como se ele te proteger, você tem que ficar debaixo da cobertura dele. Se você sair debaixo da cobertura dele, você está perdido, né? Então vem esse negócio de cobertura apostólica. Por isso que você vê essas igrejas, sei o que lá, apostólica. O que quer dizer? Que tem um apóstolo e ele manda em todos os demais que estão debaixo dele. Ele é a cobertura, ele é a proteção da igreja. Então Deus revela a coisa para ele, ele vem dar a palavra apostólica. Olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E começa a controlar a vida de todo mundo debaixo da cobertura dele. A nossa cobertura é Jesus Cristo, ele que é o cabeça. Nenhum homem, nem apóstolo, ninguém é cobertura de ninguém. Está bem claro isso aí? Então, o gnosticismo é isso. E nesse meio o que acontece? Começa a vir as revelações, o cara começa a ter revelações particulares, começa a vir as visões na cabeça dele, e ele começa a controlar a vida de todo mundo. De repente, olha, Deus me revelou isso, Deus me revelou aquilo. Você vai em igrejas pentecostais, que a pastora lá, Deus revela tudo para ela, não revela para mais ninguém, é só para ela. Aí ela vê uma pessoa ser abençoada, começa você de camisa preta, vai ser abençoado, você, irmã, Deus me mostra um anjo com uma bandeja de prata entregando uma bênção, receba, irmã, vai acreditar nessa baboseira toda, e começa a ter um monte de visões e controlar a vida das pessoas por meio das suas visões. Deus manda te dizer aquilo, eles falam que é dom de revelação. Isso é uma praga no meio da igreja. Você pode ver que quem vive em lugar que só faz isso, eles não conhecem o evangelho, são tudo confusos, eles vivem por aquilo que a pessoa revela. Eles não vivem pela palavra de Deus, eles vivem por aquilo que a pessoa revela. A igreja é dominada por revelação. Isso deixa todo mundo vazio, descontente, cria-se muita confusão. É um lugar de muita confusão no meio desse. Isso aí é o gnosticismo. Eu quero sentir um Deus na carne. Você vê certos cultos pentecostais na internet, está todo mundo tremendo, pulando, rodando, irmã roda para cá, homem grita, e outro assim, sabe? Fazendo gestos que você for num terreiro de macumba, é a mesma coisa que se faz lá. E fala que isso é o poder de Deus. Isso não tem nada a ver com o poder de Deus, isso é a feitiçaria da carne.
Deus é espírito, não é uma emoção. A fé é convicção, não é um sentimento. Então a pessoa se entrega, ela quer gritar muito, cantar, né? Se canta uma música lenta nesse lugar, fica todo mundo assim, abre até a boca. Aí começa a cantar O Varão de Branco Chegou, todo mundo começa. Né? O Varão de Branco Chegou, até a bateria, parece um atabaque da macumba. Aí todo mundo começa umas loucuras, música de louvor, de adoração não serve. Tem que ser esse negócio, o varão chegou e vai te abençoar, levanta a mão e pega a bênção, né? Fuja disso. Se você na internet participa de um lugar assim, fuja. Isso aí é o gnosticismo. Qual a terceira coisa? O misticismo. Olha lá, vamos ler. Colossenses capítulo 2, versos 8. Cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia, as vãs sutilezas, coisas sutis, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos religiosos, né, do mundo, e não segundo Cristo. Então o que Paulo está dizendo? O que é enredar ou fazer presa sua? Estou explicando isso aqui há meses. O pescador vai, põe o peixe, a rede no rio, vem o peixe, ele entra na malha da rede e fica preso pela guelra. Ele não vai mais para frente, a vida dele ficou parada, ele está aprisionado e não tem como voltar para trás. Ele vai ficar preso ali até a hora que o pescador vier pegar a rede e capturar ele. Muitas vezes ele já até está morto naquela situação. E onde é que... Pastor, então explica, onde que está essa rede? Essa rede é jogada na mente das pessoas, na mente. A mente é capturada, por isso nunca eu tive tanta preocupação em falar esse arroz com feijão evangélico como nos dias de hoje, porque tem tanta mentira sendo pregada, tanto falso ensino, tem tanta confusão, gente com a Bíblia na mão falando coisas que não é evangelho, é inacreditável. Então a mente da pessoa fica capturada pelo falso ensino. E ela fica subjugada por aquilo, ela fica anos num lugar desses, a cabeça dela fica anos presas naquilo. E depois, quando o evangelho verdadeiro vem, ela tem essa captura na mente e vai rejeitar a verdade, porque a verdade, o que ela está ouvindo não bate com aquele cativeiro, aquela captura que foi feita na mente dela. E daí vem essas coisas que você encontra. Você vai num culto, você vai encontrar só Jesus Cristo é o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Você entende quando eu falo assim, do que se trata. Aí você vai lá, tem um pouquinho de macumba, um pouquinho de espiritismo, um pouquinho de catolicismo. Imaginem vocês que eles estão fazendo agora a oração de Maria. Você já viu isso? Acho que vocês nem sabem. Agora é a oração de Maria, para atrair as pessoas. Tem um pouquinho de macumba, espiritismo, catolicismo e um pouquinho em nome do Senhor Jesus. Jesus, né? Então você vai num culto que fica invocando o demônio. Trouxeram da macumba os nomes dos demônios de lá, e é corredor de sal grosso, é rosa ungida, é agorada, é terra de Israel, é olhinho, passar olhinho em todo quanto é banho de descarrego, sessão de descarrego. Entende? Sexta-feira forte. Daí que vem esses negócios de oração forte. Se você vai lá, você vê uma mistura de macumba, feitiçaria, catolicismo, espiritismo, e está lá, em nome do Senhor Jesus. E o povo é capturado por isso. E sai de lá supersticioso. Só vê diabo em tudo, tudo é demônio, tudo é demônio. Deu um espirro, é o demônio da gripe. Deu uma dor no calcanhar, é o demônio. Bateu um ventinho como agora, mexeu a cortina, é um demônio entrando ali. Uma vez, no começo aqui da igreja, veio uma irmã de um ministério assim, só que ela tinha um trabalho com criança muito bom, né? Então nós convidamos ela, tinha bastante crianças naquele tempo, para fazer um trabalho com criança. E nós estávamos no outro prédio. E lá tinha uma parte de vidro, né? E tinha duas portas que se abriam. E a dobradiça de uma das portas, ela estava quebrada. Então, se batia um pouquinho de vento, a porta fazia assim e fechava, fazia até um barulhinho, né?
Só que ela não sabia que a porta era assim, há muito tempo a gente sabia. Aí ela está ministrando, ela está ministrando assim para as crianças, daqui a pouco bateu um ventinho, a porta fez assim. E bateu, ela, aleluia, o anjo acabou de entrar. Eu fiquei quieto assim, todo mundo olhou para mim e tal. Aquilo estava quebrado, gente, bateu o vento, aí ela, na cabeça dela, o anjo entrou, abriu, fechou. Para você ver a cabeça das pessoas, né? É uma confusão. Quem vive num lugar desse vive confuso, vive amargurado, vive insatisfeito, vive destruído por dentro. Um pouquinho de macumba, espiritismo, catolicismo e um pouquinho de Jesus. E o que mais você vê hoje é campanha disso, campanha daquilo, sobe monte. Você vê gente consagrando óleo, subiram no monte um dia desse, enterraram lá uns recipientes cheios de óleo consagrado, desceram do monte para distribuir para as pessoas, que o óleo ia libertar e curar a vida de todas as pessoas. Isso é macumba, enterrar coisas, deixar um tempo lá, tirar e dizer que aquilo tem um poder, isso é macumba. Estava na igreja dos Colossenses. E a última coisa é o pessoal da lei. Olha lá no capítulo de número 2. Vamos ler o verso 16. 2,16. Ninguém, pois, vos julgue por causa... Olha, tudo de acordo com a lei. Comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Aí Paulo diz... Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Que é a prática de sábado, não pode comer isso, as festas, as luas novas, né? A pessoa faz até no dia de hoje festa das primícias. Isso é coisa do Velho Testamento, da lei, não tem nada a ver com festa de primícias. As festas judaicas era tudo coisas dos judeus, do Velho Testamento. Então uma coisa que nós temos que entender, eu falo há anos aqui, Romanos 10,4, porque o fim de quê, pastor? O fim da lei, o fim da velha aliança é Cristo. Para quem? Só para uma classe específica de pessoa, para a justiça daquele que acredita nisso. Tem um monte de gente que fez curso de teologia, um monte de coisa, e não sabe distinguir velho do novo, vive misturado. E se você falar isso para ele, é uma ofensa. É uma ofensa. Então Paulo está dizendo, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça do que acredita. O que não acredita não entrou nisso. Então eu tenho que entender que Velho Testamento, história do povo judeu, é judaísmo. Tudo aquilo que se praticava lá, veio de Deus, foi útil para aquele tempo. Tudo aquilo, aqueles sacrifícios, aquele sangue de animais, tudo aquilo apontava para um futuro, quando Cristo viria e substituiria todas aquelas coisas e poria um fim nelas. Então, velha aliança acabou na cruz. Velha aliança acabou na cruz. A história do povo judeu permanece. Quer saber a história do povo judeu? É aquilo. Mas eu não vivo mais na prática da velha aliança. Aquela lei foi dada para o povo judeu. Eles não cumpriram nada daquilo porque não tinham condições de cumprir. Então Cristo pôs um fim, ele cumpriu a lei, pôs um fim na lei, a velha aliança acabou na cruz. Da cruz para frente começa-se o evangelho, a nova aliança no meu sangue. Eles tomam a ceia, o pastor fala, este cálice é o novo testamento no meu sangue. E eles estão lá no velho. Eles estão com a mesma cabeça do judaísmo. E de onde vêm as falsas doutrinas? Vêm do Velho Testamento. De onde vem campanha, voto, sacrifício? Se o indivíduo não der o dízimo, vai para o inferno. Tudo Velho Testamento, tudo lei, tudo judaísmo. De onde vem esse monte de unção com coisas? Do Velho Testamento. Lá no Velho Testamento, ungia-se o profeta, ungia-se os objetos dos cultos, do templo. Vem tudo de lá. Vem tudo de lá essa prática. Mas a velha aliança acabou na cruz. Se eu estiver vivendo em princípios da velha aliança, eu tenho um véu na mente, eu estou escravizado e não entendo o evangelho. Não entendo a nova aliança. Falo alguma coisa de Jesus, eu creio, mas estou fechado para o conhecimento da nova aliança. Você já pegou uma pessoa, já velho de fé, que você fala isso, ele olha para você e não entende? Está o véu ali, ó. Está o véu na cabeça dele. Aí fica difícil ter comunhão, porque não entende.
não entende. E isso é uma coisa que está aqui tão claramente explícita. Essas 4 falsas doutrinas entraram na igreja dos Colossenses. Agora nós estamos no capítulo 2 e lemos verso 13 a 15. Vamos ler de novo. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, para um pouquinho. Como é que as pessoas estavam? Estavam mortos. Estavam como? Mortos. Então vamos trabalhar nisso. Porque se eu não compreender que estávamos mortos, eu não consigo entender a graça de Deus. Eu não consigo entender. Se eu não compreender que os mortos, eles não têm mais poder para fazer nada, eu não consigo entender a graça de Deus, porque eu vou achar que se eu me esforçar, eu vou ser salvo. Se eu me esforçar, eu vou ser liberto. Não é? Suponhamos que você vá a um velório, esteja lá um homem que foi muito rico, com uma família grande, deixou muitos bens, ele está morto ali no caixão. Ele pode proteger a esposa dele agora de alguma coisa? Não pode. Ele pode proteger um filho de alguma coisa? Não pode. Ele pode ter algum domínio sobre a herança que ele deixou? Não pode. Ele pode fazer alguma coisa por si mesmo? Não pode. Não é? Ele não pode, ele pode abrir os olhos, não pode, porque ele está morto. O morto não tem mais capacidade de fazer absolutamente nada, porque ele está morto. O corpo dele está ali, mas ele já saiu da nossa dimensão. E ele não tem condições de fazer nada a seu favor. Nada a respeito dos filhos, nada a respeito da esposa, nada a respeito da herança que ele teve. Por quê? Porque ele está morto, ele não tem condições. É assim o estado de uma pessoa morta. Agora, quando Paulo fala, nós estávamos mortos, é o mesmo quadro que Paulo fala, desse simples exemplo que eu dei aqui, essa ilustração. Então, quando Adão pecou, olha, a mesma conversa. Ele morreu. Eu não vou explicar espírito, alma e corpo, você já sabe. Ele morreu e se tornou um casal de mortos. Para Deus, para a dimensão de Deus, são mortos. Eles não têm capacidade para essa dimensão espiritual, não têm capacidade de voltar para Deus, não têm força, eles não podem fazer mais nada por si mesmos, eles não têm vigor, eles estão totalmente mortos. Mortos para Deus. Mortos para a dimensão de Deus, para a dimensão celestial e espiritual. Quando Deus olha, vê os mortos. Ele é totalmente incapaz de fazer qualquer coisa por si mesmo. Porque na ótica de Deus eles estão totalmente mortos. Então, esse é o estado do homem que vem de Adão. É morto. Esse é o estado da raça humana que veio de Adão. Uma raça morta, incapacidade, que não pode fazer nada por si mesmo se tratando de Deus. Ela não tem condição, é morto, ele não tem força, ele não tem vontade, ele não tem condições de fazer mais nada, porque ele está num estado morto. Então, quando você olha a humanidade, as nações, você pode olhar um reino de mortos, eles estão brigando, se destruindo, se matando, desse lado. Mas com relação ao mundo espiritual, é um monte de cadáver, um monte de defunto, um monte de gente morta, incapacitada de se voltar para Deus, sem força para se voltar para Deus, sem força para curar alguma coisa, fazer alguma coisa por si. Eles estão totalmente mortos, incapacitados. Eles não querem saber de Deus, ele não vai voltar para Deus se ele tiver uma iniciativa. Não depende nada mais deles, porque eles estão mortos. Vocês estão entendendo isso? Como eles estão mortos, não pode se defender, não pode ressuscitar por si mesmo, não pode se proteger. Para o mundo de Deus é um monte de mortos. Então esse era o estado que nós estávamos, que a raça humana sem Jesus, que não nasceu de novo, está, são todos mortos, é um grande cemitério. Vamos caminhar na palavra de Deus, vamos ver isso um pouquinho mais para frente.
Você está em Colossenses, volte um pouquinho, Romanos capítulo de número 3. Paulo mostra uma coisa aqui dos mortos, a partir do verso 10. Então você pode ver uma mulher bonita, um homem muito bonito, mas se ele não nasceu de novo, ele é um morto. Se tratando de Deus, é um morto, é um cadáver. Não pode fazer nada por si mesmo com relação a Deus. É incapacitado de qualquer coisa. Então, Romanos capítulo 3, verso 10. Como está escrito, não há justo, nem um sequer. Não há, olha, está tudo morto. Vocês estão vendo os mortos aqui, ó, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, tão incapacitado de entender as coisas de Deus. Não há quem busque a Deus. Olha a massa total aqui, todos se extraviaram, todos. E a uma se fizeram o quê? Inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nem sequer um. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconhecer o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então olha lá. O verso 11, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma, todos juntos se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. O que o Paulo está dizendo? Ele está mostrando que a raça humana toda está nesse estado de morte. Não tem um justo. Não há quem entenda. Por mais inteligente que seja uma pessoa, não há quem entenda, não há quem faça o bem. Todos se extraviaram, todos estão mortos e juntos se tornaram o quê? Inúteis. Assim como aquela ilustração inicial, a pessoa está num caixão, ela não pode mais se defender, não pode ter iniciativa, não pode proteger a esposa, não pode proteger os filhos, não tem mais acesso à sua herança, ele está morto, incapacitado. Assim era o estado que todos nós estávamos, e aqueles que não nasceram de novo ainda estão mortos. Então, como é que um morto vai ter uma reação para Deus? Como é que um morto vai crer em Deus por força própria? Como é que um morto vai reagir? Ele está morto, ele não consegue mais reagir a nada. Se você chegar lá no defunto, der uns tapas na bochecha dele, ele não vai fazer nada. Puxar o nariz dele, enfiar o dedo nos olhos dele, não é? Ele não pode fazer nada porque ele está totalmente morto, ele não tem mais reação para nada. Assim é o estado de todos aqueles que estão no pecado, que vieram de Adão, aqueles que não nasceram de novo, eles estão mortos, sem reação nenhuma. Ele pode ser religioso, ele pode fazer um montão de coisa, mas se tratando para Deus, está morto. Está morto. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Totalmente morto. Ele não tem reação. Não adianta falar assim, ó, você tem que aceitar Jesus, você tem que se arrepender, olha, se esforça. O morto não pode fazer nada com relação às coisas de Deus, porque ele está morto. Se Deus não fizer a favor dele, ressuscitá-lo, acordá-lo, ele não tem condições de sair dessa situação. Está caminhando? Estamos indo? Então vamos a outro texto aqui. Efésios capítulo 2, para a gente entender a graça de Deus, tem que entender esse estado do homem. Estávamos mortos nos delitos e pecados. Paulo vai falar a mesma coisa. Então, capítulo 2 de Efésios, verso 1, olha lá. Ele vos deu vida. Qual era o nosso estado? Qual era o estado das pessoas? Qual é o estado daqueles que não nasceram de novo, não creem em Jesus? Nos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nesses delitos e pecados, nos quais andastes em outro tempo, segundo o curso deste mundo. A gente vivia para o mundo, para a nossa carne, segundo o príncipe da potestade do ar,
Quem é o príncipe da potestade do ar? O diabo. Do espírito que agora atua em quem? Nos mortos, nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos em outro tempo, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, por nascimento, nós éramos filhos da ira, como também os demais. Mas olha agora o que aconteceu. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, qual era o nosso estado? Estando nós mortos em nossos delitos, o que Ele fez? Nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Vamos lendo. E juntamente com Ele nos fez ressurgir, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema grandeza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Agora vem a bomba, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Qual era o estado? Era o estado de morto. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e nós estávamos mortos nos delitos e pecados, o que o morto pode fazer por si mesmo? Nada. Ele não pode fazer nada, ele não tem reação. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós nesta condição de mortos, nos deu vida junto com Cristo, pela graça sois salvos. Vocês estão entendendo? Então chegou um dia, nós estávamos mortos, Deus vem ao nosso encontro. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vocês, essa fé não veio de vocês, não vem de vocês. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então vem um dia que Deus vem para os mortos, que éramos nós. E lá dentro de nós Ele faz um trabalho, Ele faz um despertamento, Ele faz nos acordar. Você não cria na Bíblia, não cria em Cristo, não cria em nada. Estava morto. Mas um dia, talvez tenha demorado anos Deus trabalhando na tua vida até chegar aquele dia. Talvez Deus está trabalhando na sua vida desde do teu nascimento, da tua infância, da tua adolescência. Você nem sabia. Mas chegou um dia que Ele trabalhou detalhezinhos de anos para chegar naquele dia. Você ouvir a voz: João, vem para fora. Lázaro, Jesus te chamou. Lázaro estava morto há 4 dias, cheirava mal. Quando a voz de Jesus chegou: Lázaro, vem para fora, a carne dele se recompôs e ele saiu de lá vivinho. Lázaro fez alguma coisa para ressuscitar? Ele pagou preço, fez voto, deu dízimo, deu oferta. Não, a voz de Jesus chegou lá e Ele acordou dos mortos e ressuscitou. Mesma coisa. Chegou um dia, nós estamos mortos, o pastor nos fez ouvir a voz, veio até nós, despertou lá dentro. Acordamos que nem Lázaro, saímos para fora. E Ele injetou a verdadeira fé aqui dentro do nosso coração. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês. Não foi eu que me decidi por Cristo. Não foi eu que fiquei lá e o pastor ficou meia hora: aceita Jesus, você tem que aceitar Jesus. Se você sair daqui hoje, você vai morrer, você vai para o inferno. Grupo de louvor, toca uma música, aí o louvor vai lá: eu venho como estou, música melancólica para chorar, né? E ficou aquela música, aí vem um violino bonito, e a pessoa está ali: eu vou me decidir, eu não vou me decidir, será que eu vou? E o pastor: vem, Deus está te dando uma chance. Tudo isso é farsa. Não precisa de nada disso. Quando Lázaro estava morto lá e a voz de Jesus chegou lá, ele acordou na hora, sem louvor, sem banda, sem apelo, sem quem quer aceitar Jesus, que vamos na minha igreja. É assim, chegou um dia que você acordou aqui dentro, a voz dele veio, Ele te ressuscitou. Pela graça sois salvos mediante a fé.
eu não produzir isso, eu estava morto, eu não tinha como produzir essa fé, eu não tinha como reagir, eu não tinha como fazer nada, eu estava acorrentado pela morte, insensível a Deus, insensível a tudo, incapacitado, morto, sem poder fazer nada, mas a voz dele veio, ressurgir dos mortos, brotou a fé, Lázaro, Valdir, vem para fora, eu estava lá no sepulcro, quando eu vi a voz, acordei, salvo, vocês estão entendendo isso? Olha que coisa linda, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, então todo aquele que é ovelha vai ouvir, pode ficar 20 anos numa igreja pentecostal, 30 anos fazendo campanha, quando ouvir a voz, vai sair do meio da morte, vai sair, não tem como resistir, porque ele é morto, a voz veio, acordei, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não veio de nós, é um dom de Deus, não vem de obras, não vem de nada que eu possa fazer, para que ninguém se glorie. Então, para o homem ser salvo, ele é incapaz de salvar-se a si mesmo, não existe uma obra, uma reação, uma decisão que ele possa ter, para sair da morte. Ele, Cristo, vem ao nosso encontro e nos ressuscita, nos faz acordar, nós saímos do reino dos mortos, nós estamos vivos agora pela graça de Deus, pela voz dele. Não sou eu que vou me decidir, não é o meu esforço, não é que eu tenho que me arrepender, reconhecer, fizeram uma regra, você tem que se arrepender, tem que reconhecer, tem que confessar, tem que se entregar, tem que aceitar, depois de tudo isso que você fez, mas o morto não faz nada, o morto não tem como fazer, depois de tudo isso você vai ser salvo. Mas e a voz dele que me ressuscitou, não é isso? Quando ele chamou Valdir, vem para fora, eu estava no túmulo, aprisionado pela morte. O que eu fiz? Nada. Essa voz que me tirou e me salvou e fez brotar a verdadeira fé no meu coração. Então Paulo está explicando, Colossenses, vocês estão voltando a mente para o misticismo, voltando para a lei, voltando para o asceticismo, voltando para o gnosticismo. Todos vocês estavam mortos. Ele deu vida, foi ele que agiu, foi ele que fez, ele que teve iniciativa, ele que me chamou, vem para fora, e eu saí da morte e vim pelo poder do evangelho, pelo poder da voz dele. Vocês entendem isso? Sim ou não? Então, a obra é Deus que faz, só pode acontecer isso no coração de alguém quando Deus agir. A nossa função é pregar o evangelho. A função de ressuscitar mortos é só Jesus, só Ele. Então, como que Ele vai ressuscitar? Primeiro vem a informação do Evangelho, quando vem, você ouve a voz dele vem pela informação do Evangelho. Aí você brota, e você passa a entender o Evangelho, e ao mesmo tempo entender que você teve anos preso em lugares que não era Evangelho. Era mais judaísmo do que Evangelho. Então é Ele que dá início a essa boa obra em nós, é Ele, estávamos mortos, mas Ele nos deu vida, Ele que nos deu vida, Ele que fez tudo que precisava ser feito para que eu tivesse vida. Agora começou a boa obra em nós. E agora, pastor, que começou a boa obra? Então quer dizer que agora eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo, fazer, um monte de coisa, pagar o preço, jejuar. Não, você não tem que fazer nada. Nada, porque se Ele te chamou agora, Ele começou a boa obra, Ele vai completar. Vamos ver isso na palavra de Deus? Você saiu da morte? Saiu. Então vamos lá, Filipenses capítulo número 1, Efésios, Filipenses 1. Vamos ler a partir do verso Filipenses 1, 3. Vamos ler do 3 em diante. Quero que você acompanhe aí. Dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho
desde o primeiro dia até agora. Agora Paulo vai falar uma coisa poderosa. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Quem que começou a boa obra em nós? Foi Ele. Foi Ele que nos despertou, abriu o entendimento, nos ressuscitou dos mortos. Começou a boa obra, que a obra só é feita por Ele. Aquele que começou a boa obra. Ele começou a boa obra. E quem vai continuar essa boa obra? É o meu desespero? Não. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até quando? Até o dia de Cristo, até o fim. Ele começou a boa obra em mim. E agora começa um trabalho dele na minha vida. Ele vai completar essa obra. Enquanto eu estiver nesse corpo, tem uma obra que ele vai completando. Então ele vai começar a trabalhar na minha mente, implantar o evangelho. Vai me dar um equilíbrio emocional. Antigamente eu queria fazer as coisas na marra. Agora eu paro com tudo. E agora eu começo a ser levado por Deus para a verdadeira obra que Ele vai completar em mim. Eu queria mudar as coisas na minha vida, eu vou jejuar para mudar, eu vou jejuar, eu vou fazer campanha, eu vou pagar preço. Depois de tudo isso você via que não mudava nada e nunca mudou. Não, eu vou fazer uma grande oferta, agora eu vou Deus vai mudar a minha vida. Você fez, deu a grande oferta, não mudou nada. Porque é você tentando fazer a boa obra. Quando Ele começa a boa obra em nós, agora você precisa ouvir e aprender o evangelho. Baseado nisso, ele vai começar a tratar da tua mente, tratar do teu mundo emocional, tratar da tua vida. Começou a boa obra, tratar da salvação que ele te deu. Ele vai trabalhar nessa salvação. Você só tem que crer, andar pela fé, entender o que ele começou a fazer. Ele vai completar. Não tem como ele não completar o que ele começou a fazer na sua vida. Não tem como. Você entende isso? Acabou aquele peso, jugo, fica sem comer, vigília, desespero, gente mandando na minha vida. Acabou todas essas coisas. Vamos para outro texto agora, Filipenses capítulo 2. Agora você vai ver o que é que faz as coisas em você. Olha lá. 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. De quem é a salvação? É minha. O que eu tenho que fazer agora? Desenvolver. Como eu vou desenvolver a minha salvação? Ela é minha. Já me deu, já sou salvo. Agora, conhecendo a palavra de Deus, eu vou desenvolvendo a minha salvação. Aí você pensa que tudo é atitude sua. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós. Presta atenção. Porque Deus é quem efetua em vós o quê? Tanto o querer como o realizar. Então Deus agora vai efetuar em mim o querer. Você está querendo conhecer o evangelho da graça de Deus? Está com sede? Deus está fazendo brotar isso no seu coração, o querer. Você está fazendo alguma coisa em prol do evangelho? Deus que opera em vós o querer, e Deus opera em vós o realizar. Ele vai realizando através de você. Não é aquela coisa maçante, eu tenho que pregar evangelho, eu tenho que ganhar almas, desesperado. Não! Ele começou uma boa obra, ele começa a fazer você querer voluntariamente. E começa a fazer você realizar. É uma coisa suave, sem jugo, sem peso. Você está entendendo isso? Está brotando o querer dentro de você. Não te deu uma sede de conhecer o evangelho. Você não largou um monte de coisa do passado só por causa desse arroz com feijão, essa palavrinha simples? Sim ou não? Não brotou dentro de você, você não enxergou. Ele que opera em vós o querer. Ele que cria dentro de você o querer e o realizar. Se você vai realizar alguma coisa, Ele realiza através de você. Ele que opera o querer, brota em você o querer e Ele realiza através de você. O realizar. Isso é o evangelho da graça de Deus. Não depende mais do meu esforço, do meu desespero.
de se eu jejuei muito, eu jejuei pouco, se eu paguei muito preço ou pouco preço, se eu subi muito no monte, eu desci do monte. Não depende, mas isso é obras da carne, religiosas. Vamos ler de novo. Vamos ler o 12 e o 13 de novo. Assim, pois, amados meus, como obedecestes não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. Como que eu vou fazer? Trabalhar na palavra, ouvir a palavra, desenvolver a salvação com temor, levar muito a sério. Temor aqui, tremor não é ter medo de Deus. É que eu vou levar a sério o evangelho que eu estou aprendendo. É que eu vou levar a sério, eu vou estar ligado no evangelho. Eu tenho temor, eu não vou desagregar-me do evangelho, eu vou me reunir com quem está no evangelho e ver como eu vejo. Eu vou trabalhando nesse sentido. Agora parece que sou eu que estou produzindo. Agora Paulo mostra de onde vem esse tipo de coisa. Ele diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar ela segundo a sua boa vontade. Então, se você está querendo isso, Deus está operando e te dando essa sede. Se você está realizando, você saiu de casa essa manhã, tem gente que veio de longe aqui, 20, 30 quilômetros. Né? O que deu em você para realizar esse trabalho todo? Acordar cedo, tem um monte de igreja ao redor da tua casa, você sai lá da Zona Sul, que nem eles, e vem aqui, o realizar, o querer. Percebe que Deus te impulsiona para tudo isso? Sim ou não? Vai te impulsionando. O querer e o realizar segundo a sua boa vontade, segundo aquilo que Ele quer. Não mais segundo aquilo que eu fiz um projeto de vida, eu que quero aquilo. Não, segundo o que Ele quer para a minha vida, Ele vai operar o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Como nós estávamos mortos, sem reação, totalmente morto não tem reação para nada. Aí Deus vem e nos chama, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então eu acordei, ressuscitei dos mortos. Como Ele um dia chamou Lázaro, e Lázaro veio para fora, um dia Ele me chamou e chamou você. Valdir, vem para fora. Eu estava mortinho na tumba. Acordei. Agora Ele começa a operar em mim a salvação, me fazer entender o evangelho. Pôs a fé para a salvação dentro do meu coração e opera em mim o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Tudo obra de Deus, por isso não se preocupe. É Deus que desperta as pessoas. É Deus que vai chamar as pessoas. A palavra só precisa ser pregada e chegar a elas. Quando chegar a elas, vem a ressurreição dos mortos, vem para fora. Você acorda, você era crente, estava todo domingo na igreja, vivia o Velho Testamento, fazia campanha, voto, sacrifício. Um dia, quando é chamado para fora, acordou, vê que tudo isso é inútil, tudo isso é religião, é o falso evangelho. Ele que operou em você o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Agora vamos retornar para Colossenses, vai um pouquinho para frente, e vamos ler de novo os versos que nós lemos. Como estávamos nós... Verso 13, Colossenses 2,13. E a vós outros, vocês estavam mortos pelas vossas transgressões. Essa era a nossa situação, pela incircuncisão da carne. Por que ele fala em circuncisão da carne? Que pela nossa carne nós nunca iríamos se submeter à lei. A carne nunca vai estar de bem com Deus, ela nunca por si mesma vai criar uma atmosfera de paz com Deus, porque a nossa carne é contrária, o pendor da carne é morte. A nossa carne, quando eu falo carne, é a nossa natureza humana, ela sempre está combatendo Deus, sempre está combatendo o evangelho. O que ela quer é fazer tudo errado, ela não gosta das coisas de Deus. Se você gosta das coisas de Deus, é porque lá dentro de você, você nasceu de novo, o seu homem interior, porque a tua carne quer ficar irada, briguenta, ela quer resistir, ela quer cobiçar, ela quer mentir, ela quer ficar nervosa, ela quer xingar, ela quer ter raiva de alguém, ela quer discordar do parente. O marido e a esposa às vezes entram em conflito, porque a carne, um discorda do outro, e aceita isso, não aceita aquilo, e os filhos com o pai, os pais com os filhos. A carne é contra Deus, nunca a carne vai se converter e ser convertida.
Por isso que os que só vivem na carne não podem agradar a Deus. Olha lá, pela incircuncisão da vossa carne, o que Deus fez? Nos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Então Deus veio a nós, nos fez ressurgir dos mortos e nos deu vida juntamente com Cristo. Hoje nós estamos vivos, somos salvos para sempre. Recebe a palavra de hoje? Fala assim, amém. Vamos ficar em pé e fazer aquela breve oração, né? Vamos orar. Pai querido, nós te adoramos profundamente e dependemos profundamente de ti, Senhor. E reconhecemos que sem ti nós não podemos fazer nada. Por isso eu quero orar por aquelas pessoas que receberão esse leitinho, esse arroz com feijão, e ouvirão estas simples palavras, Senhor. Que a tua voz chegue a eles e haja ressurreição, sejam chamados para a vida, Senhor. Aquelas mulheres, aqueles homens, aquelas famílias trituradas pela lei e pelo engano do falso evangelho, venham ser chamadas para fora, acordar, ressuscitar e compreender e crer verdadeiramente no evangelho da graça de Deus. Crendo que será, oramos pela fé, em nome de Jesus. Fale assim, amém.